Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. Vamos falar de fé, vamos falar de ciência. São duas questões opostas ou são complementares? Esse assunto desperta interesse de estudiosos na busca da verdade desde muito e muito tempo. No início dos tempos, o homem sempre teve uma aproximação interessante entre ciência e religião. Atualmente, não é bem assim que as coisas acontecem, mas são inúmeras pessoas que não dissociam uma coisa da outra. Albert Einstein, por exemplo, já declarou: quanto mais acredito na ciência, mais acredito em Deus. Vamos falar sobre isso nesse programa? Vamos falar sobre medicina e a fé. A gente recebe aqui no estúdio uma oncologista, especialista no assunto. Ela vai falar também, quem vai conversar conosco também, uma psicanalista que vai mostrar os avanços e os resultados práticos que essa relação tem obtido nos tratamentos de uma forma geral. Temos o quadro Mitos e Verdades, aí tem pano para manga. A gente vai esclarecer pensamentos que são tratados como verdade ao longo da vida, nessa relação conturbada entre medicina e fé. Muito bem, inúmeras pesquisas científicas mostram que existe uma associação entre a espiritualidade e a saúde. Os primeiros trabalhos nessa área começam a ser realizados nos anos de 1980 e eles estão evoluindo em todo o mundo. Para falar mais sobre isso, para avançar nessas questões do ponto de vista medicinal, falando de fé também, a gente tem aqui a oncologista e paliativista do Grupo Oncoclínicas, doutora Marcela Mascarenhas. Bem-vinda, doutora, tudo bem? Obrigada, Fernando. Alegria de receber aqui. Igualmente, obrigada. A gente estava conversando sobre esse assunto, eu acho que é algo que instiga várias questões, acho que qualquer pessoa tem uma opinião relacionada à fé e à ciência e à medicina, né, doutora? Sim, não, com certeza. A gente pensa, igual você falou, a gente pensa que são coisas que caminham de maneira oposta, né? Mas a gente vê cada vez mais que a medicina e a fé, elas estão interligadas de alguma maneira. Hoje o IBGE, ele declara que 90% dos brasileiros, eles declaram ter algum tipo de religião. E é muito importante, né, nós da área da saúde, a gente conversar sobre isso nas consultas, conversar sobre isso com os nossos pacientes, porque a gente tem cada vez mais estudos mostrando que a religiosidade e a gente abordar isso nas consultas, a gente tem um desfecho melhor em relação aos tratamentos, em relação à aceitação da doença. Doutora Marcela, para uma médica oncologista, como a senhora é, um paciente que tem fé, que tem espiritualidade, ele tem mais facilidade para ser tratado? Do ponto de vista do médico, é melhor tratar um paciente assim? Sem dúvida nenhuma, né? Um paciente que tem a sua religiosidade ou a sua espiritualidade, tem uma fé, né, que as coisas vão caminhar da forma que tem que caminhar, ele tem uma resiliência maior e ele demonstra uma tranquilidade muito maior, inclusive para a equipe médica, para os familiares, diante de todos os desafios que é tratar um paciente que está convivendo com uma doença tão difícil. Essa fé, ela envolve a família, né, também, né? Ela não está só com o paciente, né? Sim. Agora, tem uma diferença entre fé e espiritualidade? Religiosidade e espiritualidade? Não, com certeza. A religiosidade, ela é um caminho para a gente chegar até a espiritualidade. Agora, a religiosidade é um conjunto de crenças, práticas, né, para a gente poder encontrar um sentido. Na verdade, a espiritualidade é uma busca de sentido para aquilo que a gente está vivendo. A gente pode expressar a nossa espiritualidade de diversas maneiras, através da religiosidade, através da religião, através da natureza, através da, né, cada um tem aquele seu sagrado. A espiritualidade, ela não necessariamente precisa de uma religiosidade, né? Na verdade, os pacientes mais espiritualizados que eu já conheci, eles não seguiam uma religião específica. Então, são coisas que geram, assim, um questionamento mesmo. E quando a gente entra nessa outra sua especialidade dos cuidados paliativos, aí a gente entra numa seara que está envolvida em muitas questões ligadas a uma terminalidade, que é inevitável, mas que não é tão óbvia assim, né? Na verdade, o termo terminalidade, eu particularmente até às vezes tenho um pouco de
dificuldade em falar, porque, na verdade, a única certeza que nós todos temos na vida é que nós todos vamos morrer um dia. Mas o paciente que é acompanhado por uma equipe de cuidados paliativos, qualquer paciente que tenha uma doença grave, ameaçadora à vida, ou então que mesmo seja uma doença com uma proposta curativa, mas que esteja gerando um sofrimento físico, ou social, ou espiritual, ou familiar, ele já tem o benefício de ser acompanhado por essa equipe, que a gente vai olhar o paciente de uma maneira integral, levando em conta, né, o que é importante para ele, o que ele acredita, a religião, a espiritualidade, mas a família, enfim, é um cuidado integral mesmo. A doutora Marcela, além de oncologista, paliativista, ela é também uma capelã. Ela fez uma especialização em capelania. Quando a gente ouve a palavra capelã, capelão, a gente associa com capela, naturalmente isso está ligado à Igreja Católica? Fernando, na verdade tem muito essa visão mesmo de capelania ter relação com a Igreja Católica, justamente porque nós somos um país que a maioria da população é católica, mas na verdade o capelão, ele é um profissional, né, que oferece uma assistência espiritual, um cuidado espiritual aos pacientes que estão em algum sofrimento, alguma crise existencial mesmo. Ele ouve. Ele ouve, exatamente. É diferente de terapia, né? Muita gente confunde a capelania com terapia, mas, na verdade, o profissional, eu me especializei em capelania em cuidados paliativos. Então, a gente tem que ter um estudo sobre todas as religiões, porque cada religião tem uma visão diferente sobre a questão do adoecimento, sobre a maneira de enxergar esse adoecimento, sobre, inclusive, a morte. Cada religião tem a sua crença, cada religião tem os seus ritos. Então, a gente precisa enxergar isso e oferecer um cuidado para o paciente de maneira integral. Então, a gente vai caminhando aí nesse cenário aí junto com o paciente. Como é que um médico que escolhe como projeto de vida, como a senhora escolheu, né, esse caminho que muitas vezes é árduo para todos os familiares, como é que você, de certa forma, até entre aspas, se protege emocionalmente para lidar com assuntos tão delicados, até para você mesma? Na verdade, Fernando, quando eu falo, né, que eu sou oncologista, que eu sou paliativista, as pessoas às vezes falam, nossa, doutora, mas isso deve ser muito triste. Na verdade, a primeira coisa que eu sempre penso quando eu estou diante de algum paciente, eu olho para ele e eu penso assim, ele está com alguma crise de sentido, ele está diante de uma doença grave, né, potencialmente ameaçadora à vida, porque a palavra câncer, mesmo que seja uma doença inicial com intuito curativo, ela gera medo, ela gera terror. Tanto que muitas pessoas não falam nem a palavra, né? Falam aquela doença. Né? Principalmente as pessoas mais velhas, né, eles não gostam nem de falar mesmo a palavra. E na verdade, quando a pessoa tem o diagnóstico de uma doença como câncer, a única certeza que ela e a família têm é que um sofrimento imensurável vai estar diante delas. Então, a primeira coisa que eu penso quando eu estou com o paciente na minha frente, eu penso, ele está passando por isso independente de mim. Eu não posso fazer nada em relação ao diagnóstico. Mas o que eu posso fazer como médica, como especialista, para fazer com que a caminhada desse paciente seja mais suave e tenha menos sofrimento, tanto para ele quanto para os familiares. Você perguntou em relação à proteção, né? Não tem como, a gente se envolve, né? E eu acho que a gente também conhecer a história daquele paciente é extremamente importante. Eu não estou falando do paciente do leito 5 com câncer de mama. Eu estou falando, por exemplo, da dona Joana, que é mãe, que tem filhos, que tem netos, que tem uma profissão, que tem uma crença e que tem realmente toda uma história por trás que vai culminar aí na maneira que ela vai encarar isso que ela está vivendo hoje. Todo paciente, né, todos nós, na verdade, a gente tem uma bagagem emocional. A gente tem vivências passadas, experiências passadas, e isso vai fazer com que a gente enxergue a doença de maneiras diferentes. Então, cada paciente que entra no meu consultório, ele vai me dar uma versão nova sobre o que é, por exemplo, ter um câncer de mama. O câncer de mama na dona Ana é diferente do câncer de mama na dona Joana, que é diferente do câncer de mama num homem, por exemplo. Então... Porque são pessoas completamente diferentes, com universos e famílias diferentes, com crenças diferentes.
Agora, o médico, ele gosta muito de falar de esperança, gosta muito de falar de superação, de reconstrução, de novas possibilidades. Como é que é possível trazer essa esperança quando ela definitivamente não está no horizonte? Eu acho que é importante a gente fazer um trabalho com o paciente e com a família para entender o que é esperança para ele. Porque muitas vezes a gente fala em esperança, a gente pensa que aquela pessoa está pensando em cura, em ficar livre daquela doença. Mas às vezes o que aquela pessoa quer é ter um caminhar tranquilo, é ter uma morte tranquila, é ter um processo de adoecimento que faça sentido para ela. Então, eu acho que é importante a gente primeiro conhecer aquela pessoa, conhecer aquela família, entender os valores e entender qual que é o sagrado nele, né? Porque eu falo que a doença, ela está nos exames, né? A gente vê lá as imagens de tomografia, exame de sangue, mas eu não sei aonde que é a paz daquele doente, aonde que é o sagrado daquele paciente. Então, acho que a gente precisa trazer isso à tona. A gente precisa, assim, eu acho que a ferramenta mais importante quando a gente está diante de uma pessoa com uma doença grave é a escuta. A gente precisa saber, o paciente, ele precisa saber que a gente está ali por ele e que a gente vai estar com ele, que a gente vai cuidar do sofrimento dele, independente da maneira que a gente caminha. Então, muitas vezes, quando a pessoa tem um medo, por exemplo, da doença, a gente sabe que o medo, ele impõe um certo respeito, né? A pessoa tem um respeito pela doença, um respeito pela morte, mas se esse medo não for cuidado, ele vira terror, ele vira sofrimento. E o sofrimento, sim, a gente precisa ter um olhar diferente. E tem uma análise do medo tão bonita que o medo, na verdade, ele é tímido, o medo não gosta de holofote, o medo não gosta de evidência, o medo, ele é sombrio ali porque ele te cutuca nos seus pontos fracos. Quando você acende a luz para o medo e fala, qual é o seu tamanho de fato? Vamos conversar? Acho que esse também pode ser um papel que o médico, num momento tão difícil para a família, pode colocar, né? Porque por maior que o medo pareça, ele não é maior do que a gente, né? Isso, e a gente precisa falar desse medo. Precisa falar. Precisa falar desse medo. E muitas vezes a gente, às vezes, entra no consultório e as famílias, às vezes, chegam e falam, não, doutor, não vamos tocar nesse assunto, não. Isso gera muito sofrimento, isso é difícil para o meu pai. Mas muitas vezes a gente tem que olhar para esse medo com respeito e pensar porque o medo, ele às vezes nos permite enxergar o que a gente fez em vida e o que a gente tem agora a fazer diante desse diagnóstico. E igual você falou, às vezes a gente sofre mesmo essa dificuldade mesmo dos familiares em abordar isso, né? Mas eu acho que todo paciente a gente precisa falar com honestidade, com sinceridade sobre a doença. Sobre a doença. E com relação a essa sinceridade, que a gente está falando de fé também, né? A gente está falando da proximidade da ciência e da fé, mas tem a hora que se mistura também a possibilidade de uma cura que está ligada a um gasto muito grande. Existe aquela analogia, né, que a vida não tem preço, mas a vida tem custo. Sim, sim. E às vezes o paciente precisa ser orientado, e a família também, sobre o que vai se investir nesse tratamento, que às vezes é muito caro. E às vezes vai envolver a casa que a família tem, o lote que a família tem, as reservas da família para uma vida que não tem uma perspectiva muito segura do ponto de vista dos médicos. Na verdade, a gente precisa enxergar o que faz sentido para aquela pessoa e o que a gente pode oferecer para que a trajetória desse adoecimento seja com menos sofrimento possível. Muitas vezes a gente fala a palavra cura, a gente pensa em a pessoa ficar livre da doença ou ficar livre do câncer. Mas eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela está em tratamento de câncer de mama há 10 anos e ela me fala que ela viveu vários processos de cura ao longo desse percurso mesmo. Então, não necessariamente a cura é a pessoa se ver livre da doença. Às vezes, para ela, a cura é ela enxergar um propósito daquilo que ela está vivendo, que bonito ela conseguir... isso, né? Ela teve vários processos de cura. Porque ela me falou, doutora Marcela, eu fui curada várias vezes e ela fala muito assim, a morte, para mim, é uma certeza, igual é para todo mundo,
mas eu não sou a minha doença, eu sou muito maior do que a minha doença. Então é muito, muito bacana, assim, a gente aprende muito, Deve ser uma experiência muito rica. Agora, a doutora Marcela estava conversando conosco e você disse que a gente poderia tocar nesse assunto. A sua própria mãe está fazendo um tratamento, você está enfrentando os dois lados da mesma moeda no seu dia a dia. Como é que essa experiência está te fortalecendo? O que você está aprendendo dessa jornada? A gente está do lado de lá realmente não é fácil. É muito bonito, muito teórico quando a gente lê, quando a gente vê nos livros, mas quando a gente realmente tem uma pessoa que a gente ama com o diagnóstico de uma doença tão difícil, realmente no início a gente fica apavorado, aterrorizado, né? Mas eu vejo hoje como que é importante a gente ser acolhido no nosso sofrimento e como é importante a gente ter alguém que se importe e que escute o que a gente tem a falar. Eu lembro que quando saiu o resultado da biópsia dela, claro, a gente ficou todo mundo muito abalado e no outro dia eu fui trabalhar. E aí eu cheguei lá para atender e aí eu cheguei e falei com a minha equipe, né? Falei, gente, vamos lá, vamos chamar o paciente. Aí a equipe fechou a porta e falou assim, não, agora a gente vai ouvir, né? Como é que você tá? E aí eu, claro, desabei a chorar, né? Mas assim, eu fui junto com a minha mãe elaborando. Minha mãe também é psicanalista, então ela tem uma visão aí super importante, assim, ela é uma pessoa extremamente espiritualizada, ela não é religiosa, mas assim, ela é muito espiritualizada. E a gente tem uma equipe fantástica que está cuidando dela e eu vejo como que a gente ter alguém que realmente se importe com a gente faz diferença. A fé, né, toda vez que a gente está diante aí de um diagnóstico de alguma doença grave, a fé ela se torna realmente muito forte, né? A espiritualidade ela fica muito mais acentuada quando a gente está diante de um diagnóstico de uma doença difícil. Não é fácil, mas eu acho que tudo tem um propósito e eu acho que eu passar por esse processo está me ajudando também a enxergar melhor como que é o lado de lá e dar uma assistência melhor para os meus pacientes. E está te dando elementos para lidar melhor com a sua profissão também, né? Com certeza. E a divisão entre o papel de filha e o papel de médica, sendo que você tem acesso a informações que uma filha não teria, mas que uma médica precisa ter. A primeira consulta minha, né, o doutor Evandro, que é o médico que cuida dela, ele falou, Marcela, você está aqui, você é filha. Né? Então, eu estou tentando muito ter esse papel de filha mesmo, assim, de evitar ficar lendo, né, sobre a doença, lendo prontuário. É claro que o conhecimento, ele ajuda muito, porque algumas vezes eu vejo algumas coisas, alguns efeitos colaterais que ela está tendo, que eu já falo, mãe, isso aí liga para o médico, né, liga para o doutor Evandro para ele poder te orientar. Mas tem hora que o lado médico fala mais alto, mas eu sempre acho que a gente tem que ter essa diferenciação mesmo, porque eu não acho que eu estou apta a tomar condutas técnicas relacionadas ao tratamento dela. Mas tem hora que é difícil, assim, a gente, né, eu faço terapia também, então eu acho que a gente precisa, primeiro, para qualquer coisa, a gente precisa se conhecer muito bem, né, Fernando, para a gente conseguir dar uma assistência melhor, não só como médica, mas como filha. Porque quando a gente vê todo esse avanço da ciência, da tecnologia, a gente fez um programa falando sobre os avanços na área da hematologia, também com os médicos lá do Grupo Oncoclínicas, falamos de técnicas e tratamentos mirabolantes para tratar problemas do sangue. A ciência está avançando, estamos chegando na estratosfera, mas essa questão humana também, ela tem avanços significativos. Nesse tratamento do médico, tudo bem, a paciente, que é a sua mãe, como é que ela chama? Cláudia. A doutora, ela é doutora também? Não. A dona Cláudia, ela é a mãe da doutora Marcela. O paciente, o médico que está atendendo, ele está vendo, olha, essa paciente tem uma história, a gente conhece a mãe dela, mas todo paciente tem, né? E o médico inteligente, emocionalmente inteligente, o atendimento dele está todo voltado para essa individualidade, né, doutora? Com certeza. A gente tem vários estudos mostrando, por exemplo, a gente tem um estudo em Ohio, nos Estados Unidos,
que mostrou que 83% dos pacientes, eles queriam que o médico abordasse temas sobre a questão da espiritualidade, da religiosidade, do que é importante para ele, do que faz sentido para ele. Então, eu acho muito complicado a gente tratar uma pessoa sem a gente saber o que ela traz de bagagem, o que ela tem de história. Então, isso da gente conhecer o paciente é muito importante. O que faz sentido para ele, quem que é a filha, quem que é o filho, o que ele tem de crença. Então, a gente individualizar o tratamento realmente é essencial. E a equipe de cuidados paliativos, ela auxilia nisso. A gente olha o paciente não só na dimensão física, que é o que todo mundo pensa quando a gente está diante de uma doença grave, mas a dimensão psicológica, social, espiritual, que faz toda a diferença, inclusive, da maneira que esse paciente responde ao tratamento. Eu tinha uma experiência pessoal, nos anos 70, aqui em Belo Horizonte, eu perdi um irmão, eu era criança, ele também, um câncer, um retinoblastoma, e uma evolução assim muito rápida, mas que demorou aí esses 2 anos de uma evolução dolorosa. E eu lembro muito dos meus pais dizerem o seguinte, que chegou um momento que a doença evoluiu tanto. Eu era criança, mas eu lembro muito desse fato. O médico não vai mais atender o Braulio, porque ele falou que daqui ele não vai mais, porque se ele se envolver, como é que ele vai viver? Como é que ele toca a vida? Bom, isso foi nos anos 70. Para os meus pais, até hoje, essa é uma realidade que aconteceu. O médico se afastou quando não existia nem a palavra cuidados paliativos nos anos 70 aqui no Brasil, não se falava disso. Mas hoje isso parece tão absurdo. Como é que o médico se afasta? Mas também a família entende que o médico precisa se afastar. Entende, mas nem por isso ela não sofre, né? Eu acho que o médico precisa entender que existe uma limitação, às vezes, que às vezes para ele não está dando conta, então ele precisa pedir ajuda. Se ele está tendo dificuldade de cuidar daquele, mas assim, eu acho muito complicado. A pessoa está ali, igual no caso do seu irmão, ele foi acompanhado por aquele médico durante o tratamento todo e de repente o médico... deu o diagnóstico. Exatamente, o médico se afasta, eu acho que a família literalmente perde o chão. Então, uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes e falo inclusive para os meus colegas, a gente nunca pode falar para uma família e para um paciente que não tem mais nada para fazer. Sempre tem o que ser feito. Às vezes a gente pode não ter alguma coisa a fazer em relação ao tratamento oncológico daquela pessoa, mas a gente tem o que fazer em relação ao controle de sintomas, controle de dor, que seja acolhimento, que seja escuta, né? Então a gente tem casos aí de pacientes que às vezes se casam aí né? Assim, eu já fiz casamento inclusive dentro de hospital, né? A gente levou lá o pastor para poder fazer a bênção, eu já levei recém-nascido para o hospital, porque a avó queria batizar aquela criança. Então, eu acho que, né, no caso desse caso do batizado, a gente não tinha o que fazer em relação ao câncer gástrico dela, mas a gente tinha o que fazer para que ela buscasse um sentido naquele tempo que ela tem de vida. E um tempo que não necessariamente a gente sabe. Mas eu acho que mais importante do que a gente pensar em quanto tempo, tanto a gente quanto qualquer um de nós vamos estar aqui, a gente tem que pensar em usar esse tempo de maneira adequada para fazer coisas que fazem sentido para a gente. Mas é que desafiador. É exatamente a espiritualidade, né? É o escopo imenso da espiritualidade, dessa descoberta, dessa autodescoberta, desse momento de um contato consigo mesmo inevitável, né? A gente já abordou aqui no Saúde e Bem-Estar algumas vezes o trabalho dos paliativistas, e o que se fala de forma maravilhosa é que é um momento muito especial para descobertas fantásticas que ainda tem tempo de acontecer. Exatamente. E por isso que é importante, claro que a gente não pode generalizar, mas a pessoa ela tem que entender o que está se passando para ela. Por exemplo, se eu te falar agora, Fernando, você tem 5 anos de vida, você faria as mesmas escolhas que você está fazendo hoje? Provavelmente não. Então, é claro que eu não estou falando que a gente vai chegar para uma pessoa e falar quanto tempo ela tem de vida, até porque eu também, particularmente, tenho muita dificuldade em pessoas que fazem isso. Mas a gente tem que fazer aquela pessoa entender que ela tem que fazer o que é importante para ela no tempo de vida que ela tem. Então, se às vezes ela está tratando uma doença que ela acredita que vai ficar curada, mas às vezes é um tratamento com o intuito de controle da doença, ela precisa saber, ela precisa participar até para ela tomar decisões, o que é importante para ela. Por exemplo, eu tive uma paciente que ela morava no Vale do Jequitinhonha.
que é muito longe, né? Para quem não conhece, é muito longe aqui da nossa cidade. E ela estava em tratamento com uma quimioterapia, na verdade, tratamento há vários anos, e estava fazendo uma quimioterapia que, na ocasião, era uma quimioterapia que já não ia dar mais tempo de vida para ela, e o objetivo era controlar os sintomas dela. Só que para fazer essa quimioterapia, ela tinha que passar uma semana aqui em Belo Horizonte e uma semana na cidade dela, porque são logística de transporte de distância. Então, um dia ela chegou, caminhou e falou: doutora Marcela, fala a verdade para mim, o que esse tratamento, uma pessoa extremamente espiritualizada, está trazendo para mim? O que eu vou ganhar com isso? Aí eu expliquei, né? Primeiro eu ouvi o que ela tinha para me contar, o que ela sabia, e depois ela entendeu que o tratamento era para melhorar os sintomas. E ela me falou: doutora, mas o sintoma hoje mais exuberante que eu tenho é a saudade da minha família. É ver os meus netos crescerem, é ver os meus filhos crescerem. Então, para mim, eu fazendo esse tratamento, eu estou passando literalmente metade do tempo que me resta aqui em Belo Horizonte, longe da família. Então, para mim, isso não está fazendo sentido. E aí a gente reuniu, conversou, suspendemos o tratamento e ela voltou para casa, enfim, mandou uma foto dela deitada na cama dela, falou: gente, o que eu mais quero é poder dormir nessa cama todos os dias até o meu último dia de vida. Que lindo, hein? É. E aí, o que vai fazer? Né? Isso é um cuidado paliativo, né? Com certeza, com certeza. É acolher, né? É ouvir. E muitas vezes a gente também tem que ter um olhar muito grande para a família, porque quando a gente está diante de uma doença grave, a família toda adoece junto, né? Igual você contou o caso do seu irmão, dos anos 70, e até hoje isso é uma coisa que com certeza mexe na família. Então a gente precisa cuidar da unidade como um todo, do paciente e da família, para a gente oferecer o melhor cuidado. E principalmente o cuidado de quem cuida, porque a saúde mental dos médicos paliativistas e também do familiar que está ali na linha de frente, ela também precisa de muitos cuidados, né? Eu falo que o cuidado, ele não é linear, o cuidado ele é circular, porque a partir do momento que a gente está cuidando de alguém, a gente também está cuidando da gente. E é muito importante essa questão do autocuidado. Da gente enxergar realmente as nossas limitações e da gente também ter aquele momento para a gente de falar, de fazer coisas que são importantes, que fazem sentido para a gente. E essa coisa maravilhosa da inevitabilidade da vida, da imprevisibilidade, né, da nossa existência, né? Num programa aqui falando sobre hematologia, os doutores que tiveram aqui falaram de um paciente que conseguiu um recurso absurdo para fazer um tratamento médico nos Estados Unidos, caríssimo, revolucionário, que bloqueia as células cancerígenas, que coloca mais reforço nas células SAM para atacar células, coisa que vai ser revolucionário no tratamento oncológico. Conseguiu fazer, paciente já idoso, curado, vida longa, vida nova, teve uma queda. Caiu e morreu. Nossa Senhora. Depois de vencer o câncer. Como é que a gente pode prever isso? Como é que... Então, é muito difícil um médico chegar e falar assim, são 2 anos de vida, são 5 anos de vida. Né? A medicina taxativa acaba ficando muito complicada, né, doutora? Complicada e ultrapassada, né? E, na verdade, eu falo que a gente está diante do momento que está acontecendo aquilo, a gente está diante da narrativa. Eu também, às vezes, a família me pergunta: doutora, mas como vai ser? Eu também não sei. Né? Então, a gente tem que acreditar que realmente tem um motivo maior para aquilo estar acontecendo e a gente tem que lidar com as dificuldades à medida que elas forem aparecendo, mas realmente a gente não tem controle. Exatamente. Né? Esse caso aí é... Bom, doutora Marcela, quero te agradecer muito aqui, quero mandar um abraço também para a dona Cláudia e já quero fazer um convite para que a gente volte a falar sobre esse assunto, mas com vocês duas. Tá? Quero convidá-la para ela vir aqui, linda, maravilhosa, para a gente voltar a falar sobre cuidados necessários para a vida de todo dia, porque a vida é todo dia. Né? Claro, com certeza, eu vou repassar o convite a ela. Valeu, tá bom então. Muito obrigado pela sua presença aqui, pela aula que a gente teve aqui. E daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre religiosidade, fé, cuidados paliativos, saúde e medicina. Tudo na mesma frase. Daqui a pouco a gente está de volta.